Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Espero que estejam todos muito bem. A nossa aula de hoje é sobre ecologia. Hoje nós iremos tratar sobre as relações ecológicas. Nós sabemos que os seres vivos, de forma geral, interagem entre si o tempo todo e também interagem com o meio ambiente onde eles estão, né? E quando nós falamos de ecologia, né, dos estudos dos ecossistemas, a gente divide essas relações em duas formas principais. Então, as relações ecológicas poderão acontecer de forma intraespecífica ou de forma interespecífica. O que significa isso? Intraespecífica significa que dentro da mesma espécie irão ocorrer relações entre os indivíduos daquela espécie, daquela população, tá? Interespecíficas são relações ecológicas que acontecem entre espécies diferentes, ok? Tanto as relações intraespecíficas como as relações interespecíficas podem ocorrer de forma harmônica ou de forma desarmônica. E isso vai estar relacionado aos prejuízos e aos benefícios que estão impostos nessas espécies envolvidas nessas relações. Quando nós dizemos que está acontecendo uma relação harmônica, significa que pelo menos uma das espécies estão se beneficiando e não há prejuízo para nenhuma das partes que estão envolvidas. Quando essa relação é classificada como uma relação desarmônica, no mínimo uma das espécies envolvidas ou ambas as espécies podem ter algum tipo de prejuízo, podem ser prejudicadas. Nós vamos separar esses tipos de relações, então, em relações intraespecíficas harmônica e desarmônica, relações interespecíficas harmônica e desarmônica. E quais são elas? Dentro das relações intraespecíficas harmônicas, nós temos apenas dois tipos principais, que são as colônias e a sociedade. Já as relações ecológicas intraespecíficas desarmônicas serão canibalismo e competição. Quando nós falamos de relações ecológicas interespecíficas harmônicas, nós iremos tratar sobre o mutualismo e sobre o comensalismo. Já as interespecíficas desarmônicas, nós teremos esses tipos principais, que são amensalismo, competição, parasitismo e predatismo. Bom, veja bem, existem relações que a interação vai ser quase inexistente, ou seja, uma espécie não vai interferir na vida da outra, mesmo que elas estejam em contato. E o nome disso é neutralismo, tá? Não é comum que isso aconteça, mas pode acontecer. Então, nós vamos falar sobre esses tipos de relações harmônicas e desarmônicas. Primeiro, nós falaremos sobre as relações intraespecíficas. E o primeiro tipo é a colônia, né? Qual é a característica de uma relação ecológica intraespecífica quando nós falamos das colônias? Primeiramente, o que é mais importante lembrar é que quando essas espécies estão associadas entre si, formando colônias, elas estarão unidas fisicamente. Pode ou não ocorrer uma divisão de trabalho, né, que é típica de uma sociedade, mas fisicamente, anatomicamente, elas estarão unidas. Por exemplo, uma colônia de bactérias, exemplo, Streptococcus, uma colônia de corais, a caravela portuguesa, né, que é um quinidário, também é uma colônia, são várias espécies unidas fisicamente. Nós vamos ter a formação de colônia também formada
relacionada com a reprodução assexuada. Então, organismos da mesma espécie estarão ali relacionando entre si, interagindo entre si de forma vantajosa, de forma mútua, permanecendo aderidos fisicamente uns aos outros através dessa ligação anatômica. E quais são as vantagens dessa relação? Eles terão facilidade na obtenção de alimentos, na proteção contra predadores, né? Tendo vista essas características, nós podemos considerar as colônias de duas formas principais. Ou elas podem ser isomorfas, ou elas podem ser heteromorfas. Iso significa igual, hétero significa diferente. Então, as colônias isomorfas, elas irão apresentar uma semelhança na sua morfologia corporal, diferente das heteromorfas. E nós podemos citar como exemplo, né, que é um coral, como uma colônia isomorfa, e aqui, como uma colônia heteromorfa, a caravela portuguesa. Então, nós sabemos que é uma colônia, ou seja, são formados por vários organismos que vão apresentar algumas diferenças morfológicas no corpo deles, e cada região, com uma divisão de trabalho, vai ser responsável por uma atividade específica, tendo aqui essa parte superior é responsável por flutuar, é a parte do flutuador, semelhante a uma bolha cheia de ar. Nós temos uma parte que é responsável pela digestão, nós temos aqui os alimentadores. Nós temos regiões que não está representada aqui na imagem, mas que são responsáveis pela reprodução, que é o gonozoide. Existem tentáculos que possuem vários quinidócitos, que são células contendo substâncias urticantes que irão fazer a captura de alimentos e a defesa também dessa colônia. Então, é um exemplo, né, a Physalia physalis, que é conhecida popularmente como caravela portuguesa, que é um tipo de colônia heteromorfa. Sobre a sociedade, nós temos associações entre indivíduos da mesma espécie, ainda uma relação intraespecífica, harmônica ou positiva. Diferente da colônia, os indivíduos eles estão interagindo entre si, mas sem uma ligação anatômica, né? Eles não são unidos fisicamente. Eles interagem de forma mútua também, apresentam alto grau de comunicação, mas não são ligados anatomicamente. Nós temos vários exemplos de animais sociais. Nós, como exemplo, né, abelhas, formigas, vespas, nesses animais, nesses insetos sociais, nós temos a presença de castas. É a casta social, que é um grupo de organismos diferentes com morfologia e funções diferentes. Nós veremos aqui, por exemplo, o exemplo de uma casta de formigas, colmeia de abelhas, né? Como exemplo, sociedade de abelhas, essas castas, a forma com que elas se organizam, por exemplo, irão incluir os indivíduos rainha, zangão e operárias. E a respeito das funções desses animais, as operárias estarão relacionadas a diversas funções, como produzir cera, fabricar a própria colmeia, né? Cuidar das larvas, alimentar essas larvas, limpar, defender a colmeia. São fêmeas que não estão relacionadas à reprodução. As operárias são fêmeas estéreis, diferente da rainha, né? A rainha é fértil, é uma fêmea diploide, é responsável por produzir ovos, é a fêmea que vai controlar as atividades das demais abelhas, certo? O zangão, ele não tem nenhuma estrutura usada para o trabalho da colmeia, nem de ferrão. Ele tem alguns órgãos sensoriais, eles são utilizados para localizar a rainha
e as rainhas aptas para reprodução. Então, a rainha, ela vai no seu período inicial ali, né, da vida dela, ela vai fecundar com vai cruzar com vários zangões. Vários zangões irão depositar dentro da rainha vários espermatozoides. Ao longo da vida, ela vai fecundando seus óvulos. Acontece que quando esses óvulos são fecundados, darão origem às operárias. Quando esses óvulos se reproduzem através de partenogênese, eles darão origem aos zangões. Então, tem duas formas da rainha gerar aí os ovos, né? Os fecundados, que também serão diploides, também serão 2N, vai dar origem às fêmeas, e os não fecundados é um tipo de reprodução assexuada. Os óvulos não fecundados, por partenogênese, darão origem aos zangões. E o que vai determinar com que as fêmeas se tornem rainhas ou não é a forma de alimentação. Então, no período inicial, nos primeiros dias de vida, todas as larvas irão receber geleia real, que é uma secreção glandular que é produzida pelas operárias jovens. E depois mel e pólen. Acontece que as larvas fêmeas que se transformam em rainhas, elas irão receber a geleia real por todo o tempo da sua vida, por todo o seu período de desenvolvimento. E é isso que vai fazer com que ela se torne uma rainha. Outro exemplo de sociedade, né? Lembrando que é um tipo de relação intraespecífica harmônica, é a sociedade de cupins, também chamado de térmitas, né? Eles se alimentam basicamente de celulose, fabricam os cupinzeiros, são túneis escavados no solo, com estrutura de barro, secreções salivares das operárias, mais o barro irão formando aquele cupinzeiro. E as castas que nós conseguimos observar aqui são as operárias, que também são estéreis. Soldados, os soldados, eles possuem uma cabeça maior. Conseguem observar aqui, ó, na imagem, o soldado, ele tem uma cabeça maior, ele tem mandíbulas mais fortes também, e servem para proteger a sociedade. E aqui já tem um rei e uma rainha, que são responsáveis pela reprodução. Tem uma fecundação periódica pelo rei. Então, o abdômen da rainha, ele é dezenas de vezes maior do que o do rei, né? Tem um tórax maior. E ela pode botar milhares de ovos por dia. Sobre o ciclo de vida dos cupins, agora nesse período de chuva, nós observamos a presença de muitas aleluias, né? Que são cupins alados. Acontece que em algumas épocas do ano, em determinadas épocas do ano, eles emergem dos cupinzeiros, novos reis e rainhas alados, e a partir do desenvolvimento da casta dos reprodutores, eles irão formar as aleluias, também chamadas de siriris. Eles terão essa fase com asas, e aí quando chove, né, eles saem e à procura de fontes de calor, por isso que eles ficam voando próximo das lâmpadas das nossas casas, se aglomeram em lâmpadas. Interessante é que muitas pessoas veem essas aleluias depois que elas perdem as asas, né, e acham que elas estão quase morrendo, mas na verdade, depois desse período de perderem as suas asas, é que o ato sexual vai ocorrer no solo, e aí novas sociedades poderão ser formadas, reis e rainhas de cupins podem permanecer juntos por mais de 25 anos. Outro exemplo de sociedade aí também. Ainda nas relações intraespecíficas, nós temos as relações desarmônicas que podem acontecer. Então, nós temos o canibalismo, que é quando um organismo de uma mesma espécie se alimenta de outro, como o exemplo aqui o louva-a-Deus. Isso é muito comum em várias espécies de insetos, porque após o ato sexual tem uma demanda de energia muito grande para a produção de ovos, e aí acontece que a fêmea acaba devorando o macho. Isso é canibalismo, né? E competição. A competição vai ocorrer
dentro de indivíduos da mesma espécie como de espécies diferentes, que nós vamos falar mais adiante. Mas a competição dentro da mesma espécie, ela tem várias motivações. Ela pode estar relacionada à disputa por território, por alimento, por conquista, né, de um parceiro sexual. E observação, a competição é um fator que regula o tamanho da população. Quando nós estudamos a dinâmica de populações, potencial máximo biótico, o quanto essa espécie pode crescer, né? A gente vai ver que um dos fatores de resistência, um dos fatores de limitação do tamanho da população é a própria seleção natural. A competição vai atuar para regular o tamanho das populações. Então, na primeira imagem, temos um exemplo aí, né, de insetos. A fêmea se alimentando do macho, tem vários outros exemplos. A gente tem, por exemplo, da viúva negra, que é um exemplo clássico, né, da aranha. Viúva negra, de escorpiões. Interessante falar sobre a viúva negra é que não é a fêmea que mata o macho, né? Durante o ato sexual, o macho perde parte ali do seu sistema reprodutor e aí fica como se fosse um orifício no seu corpo e ele perde muita hemolinfa, né? Muito fluido corporal. E aí ele morre de hemorragia, podemos dizer assim. E aí a fêmea vai e se alimenta do macho, né? Para aproveitar ali as proteínas que ela vai precisar de uma demanda energética maior. A gente também tem canibalismo filial, quando alguns animais se alimentam dos filhotes, por exemplo, porcos, coelhos, roedores. Os progenitores, eles tendem a se alimentar dos próprios descendentes. Motivo para isso poderia estar relacionado à falta de nutrientes, falta de proteínas, estresse populacional, tem vários motivos. E já a competição, né? Nós temos aqui competição, esses animais poderiam estar competindo por vários motivos, por território, por exemplo. É um tipo de relação que é negativa para ambos. Diferente do canibalismo, que quem está se alimentando, né, está se aproveitando. Então, é benéfico para quem está se alimentando. É benéfico para o canibal. Já para a relação de competição, ela é negativa para ambos, mesmo para aquele que ganha a competição. Não importa quem ganha e quem perde, ambos irão perder muita energia, gastar muita energia durante esse período de disputa, de competição. Agora nós iremos falar sobre as relações interespecíficas. E a primeira relação, nós iremos falar primeiro das relações harmônicas, né? E a primeira relação é o mutualismo. É interessante nós comentarmos sobre os exemplos clássicos que são cobrados quando nós falamos do mutualismo. E interessante também que em algumas questões de vestibulares não aparece com o nome mutualismo, não aparece o nome protocooperação, mas a gente vai falar sobre isso. Porque até então nós estudamos que mutualismo é uma associação obrigatória, onde duas espécies obtêm vantagens e uma não sobrevive sem a outra. Então, necessariamente, é uma relação obrigatória, né? E tem livros que falam, autores que falam até que os líquens, por exemplo, que são exemplos desse tipo de mutualismo, eles chegam a formar uma espécie específica, né? Com um pouco redundante, mas é isso mesmo, uma espécie específica. É uma mistura de algas com fungos que se tornam juntos em uma espécie diferenciada. Pois bem, as duas espécies no mutualismo serão beneficiadas, mas esse mutualismo ele pode acontecer tanto de forma obrigatória como de forma facultativa. Quando a gente fala do obrigatório, a gente tem esses exemplos aí. Nós temos o exemplo dos líquens, nós temos o exemplo de micorrizas e exemplos de protozoários do gênero Triconinfa que vivem no intestino de cupins. Esses cupins precisam se alimentar de celulose, só que eles não possuem enzimas que digerem a celulose. Então, a presença desse protozoário no intestino dos cupins irão garantir
que esses cupins consigam extrair desses vegetais, dessa madeira, a celulose que eles precisam, tá? Já os líquens e as micorrizas, né, possuem outras características. Quando falamos dos líquens, associação de algas com fungos, nós precisamos lembrar que algas são seres autotróficos, fotossintetizantes. Já os fungos são seres heterotróficos, decompositores da matéria orgânica, né? E aí, qual é o benefício para ambos? O que cada um fornece para o outro? As hifas dos fungos, elas irão dar estrutura ali, vai formar um ambiente favorável para o crescimento e para o metabolismo do organismo fotossintetizante, vai conseguir absorver mais água do ambiente. As hifas, já que as algas precisam de água para fotossíntese, né? As hifas irão permitir as trocas gasosas com o meio. Então, ela tem uma organização física, vai proteger o organismo fotossintetizante e vai absorver também água e minerais do ambiente. Já os organismos fotossintetizantes, no caso aqui as algas, irão fornecer matéria orgânica da fotossíntese para esses fungos. Então, ao mesmo tempo que o fungo dá água, né, e estrutura ali para os líquens, as algas fornecem glicose, matéria orgânica da fotossíntese. Já as micorrizas, nós temos associação de fungos com raízes de alguns vegetais. E nas micorrizas, nós temos as hifas aumentando a área de absorção de água para as plantas, e as plantas também, assim como as algas, por serem fotossintetizantes, a gente vai ter a doação, aí, o fornecimento de matéria orgânica para os fungos. Esse é um tipo de mutualismo obrigatório. Agora observem esses gráficos. Essas relações ecológicas, elas tendem a aparecer em questões do Enem, vestibulares, através de gráficos, né? Ecologia, vocês sabem que é um assunto muito cobrado pelo Enem, por exemplo. Quando a gente compara espécies que vivem em mutualismo compartilhando o mesmo habitat, nós temos um crescimento no número de indivíduos maior do que quando essas espécies estão separadas entre si. Nós temos um declínio aqui no número de indivíduos. Isso mostra que é uma relação benéfica para ambos, que juntos essa associação permite uma maior perpetuação dessas espécies. Protocooperação é o que eu disse para vocês que pode aparecer nessas provas futuras, né? Já que foi uma mudança recente, como um mutualismo facultativo. Porque também é uma relação onde ambos irão se beneficiar, mas essa relação não é obrigatória, né? E a gente tem vários exemplos clássicos da protocooperação. A gente tem, nessa relação interespecífica, duas espécies que são envolvidas sem dependência uma da outra. Por exemplo, aves que se alimentam de ectoparasitas de mamíferos. Ecto significa fora, então são parasitas corporais que ficam fora do corpo, né? Aqui a gente tem um exemplo clássico aqui, que é o caranguejo eremita e uma anêmona. Então, o caranguejo, ele se esconde em conchas vazias, ele arrasta essa concha quando ele se desloca para o fundo, e sobre a concha tem a anêmona. Então, a anêmona, que é um animal séssil, ela ganha movimento, ganha deslocamento. E lembrando que é um quinidário, né? Tem vários tentáculos urticantes, tem os quinidócitos, nós teremos aqui liberação de substâncias urticantes. De certa forma, o caranguejo, além de ter abrigo, ele também vai ter proteção nesse tipo de relação, tá? Que nós temos o pássaro palito e jacaré, né?
Um exemplo clássico também é de formigas e pulgões. Interessante até vocês assistirem um vídeo, é como se as formigas domesticassem esses pulgões. Os pulgões se alimentam de celulose, de vegetais. O excesso de seiva que eles ingerem é eliminado pelo ânus e as formigas se alimentam desse excesso de seiva eliminada. Os pulgões ganham proteção contra joaninhas, por exemplo, que são seus predadores, suas predadoras, né? E a formiga, de certa forma, está aproveitando também da alimentação. É uma relação benéfica para ambos. E as formigas cuidam mesmo dos pulgões, elas afastam joaninhas, é como se elas domesticassem mesmo os pulgões nesse tipo de relação aqui. Depois vocês assistam um vídeo. E aqui nós temos 2 gráficos representando essa forma de protocooperação, essa forma de mutualismo não obrigatório, podemos dizer assim. No gráfico 1 nós temos população A e B, de acordo com o tempo e número de indivíduos, e aí estão em ambientes separados, tem um crescimento, um não interfere na vida do outro, mas quando eles estão no mesmo ambiente, o crescimento dessa população é muito mais evidente, acontece de uma forma muito mais acelerada. Outro tipo de relação é o comensalismo, é um tipo de relação harmônica, também interespecífica, né? Comensalismo é quando uma espécie é beneficiada sem causar prejuízo a outra espécie. A gente tem vários tipos de comensalismo. O comensalismo típico, que é quando uma espécie aproveita de restos de alimentação de outras espécies sem causar prejuízo a elas, como abutres, que são aves carniceiras, né? Que se alimentam de restos deixados pelos leões. Rêmoras, que possuem estrutura no dorso do seu corpo como se fossem ventosas e elas se fixam ali nos tubarões e pegam uma carona e ao mesmo tempo vai se alimentando de restos dos tubarões. E nós temos um tipo de comensalismo também chamado de inquilinismo. No inquilinismo, a espécie ela se torna inquilina mesmo, né? Como se fosse inquilino de aluguel, ou seja, vai usar uma espécie como hospedeira, vai morar dentro dela, sem causar prejuízos. Por exemplo, o pepino do mar e o peixe-agulha. O pepino do mar é um equinodermo, esse peixe-agulha, ele consegue se esconder dentro do intestino do pepino do mar, sem causar prejuízos, né? Ele não senta e depois ele sai. Ele só usa como moradia. Tem outra forma de inquilinismo relacionada a plantas, que são plantas que vivem presas ao tronco de outras. Não são plantas parasitas, são plantas epífitas. E quando nós falamos de plantas, ela recebe esse nome específico. É um tipo de comensalismo, é inquilinismo, mas o nome mais correto, mais específico é epifitismo. São as plantas epífitas. Exemplo, bromélias, orquídeas, tá? E forésia, que é um tipo de comensalismo quando uma espécie usa a outra como transporte e nós voltamos a usar como exemplo a rêmora e os tubarões. Então aqui nós temos uma rêmora com um tubarão, aqui um peixe se escondendo no intestino de um pepino do mar, aqui é um pepino do mar, ó. Quem não lembra é um equinodermo, né? Do mesmo filo da estrela do mar, bolacha do mar, lírios do mar, serpentes do mar, né? São todos animais marinhos, abutres e leões e plantas epífitas, ok? Sobre as relações interespecíficas desarmônicas, nós falamos sobre competição. E aí, diferente já da competição intraespecífica, a competição interespecífica, ela vai acontecer em espécies diferentes, porém, é um tipo de relação onde está relacionada a uma sobreposição de nichos ecológicos. E aí nós falamos que
tem vários princípios que a gente adota. O principal deles é o princípio de Gauss, que é muito cobrado na forma de gráficos, tá? A disputa pelo mesmo recurso ambiental é um importante fator no controle do tamanho das populações. Quando uma competição é muito severa, uma das espécies pode ser eliminada, pode ser extinta ou obrigada a emigrar. A introdução de espécies exóticas tem causado graves impactos ambientais devido ao fato dessas espécies competirem pelos mesmos recursos que espécies nativas. Grande problema ambiental. Então, sobreposição de nichos ecológicos, quando a gente tem espécies com o mesmo comportamento, com a mesma forma de alimentação, né, com o mesmo nicho, no mesmo local, elas irão competir entre si. E o que diz esse biólogo russo, Georg Gauss, que criou esse princípio da exclusão competitiva, ou princípio de Gauss? Ele fez um experimento utilizando protozoários, e esses protozoários, quando eles estavam em ambientes isolados, sozinhos, eles cresciam naturalmente. Então, ele utilizou o Paramécio aurelia e o Paramécio caudatum. E quando ele colocou essas duas espécies de protozoários no mesmo ambiente, elas competiram entre si. E aí o que aconteceu com a espécie Paramécio caudatum? Ele teve um declínio muito grande, né, desse tipo de relação, ok? Bom, seguindo, outra forma de relação ecológica interespecífica é a predação. Predação também é uma relação que o Enem gosta muito de cobrar através dos gráficos. É importante vocês entenderem como que esses gráficos aparecem. Predação é a relação presa-predador. É quando um organismo de uma espécie se alimenta de um indivíduo de outra espécie, né? Quando é da mesma espécie é canibalismo. Então é uma forma de alimentação entre espécies diferentes. Os predadores irão matar esses indivíduos da população de presas para se alimentarem. Um exemplo, leões e girafas. A relação presa e predador também está relacionada a um controle uma regulação da densidade populacional, né? Também é um dos fatores limitantes do potencial biótico. E aqui nesse gráfico nós podemos observar aqui uma relação presa-predador. Observem que à medida que nós temos um crescimento aqui, um aumento na quantidade de presas, obviamente terá mais alimento. Esses predadores terão mais chances de se reproduzirem e também irá aumentar o número de indivíduos da população de predadores. Quando aumenta o número de predadores, eles irão se alimentar muito dessas presas, né? Consequentemente, terá um declínio de número de presas. Faltando alimento, na verdade, diminuindo o número de alimento, também vai diminuir o número de predadores. Observem aqui esse exemplo, que é um exemplo clássico também dessa relação presa-predador, quando nós consideramos os linces e as lebres. E aqui nesse gráfico a gente tem uma relação que demonstra o acompanhamento do número de indivíduos entre as populações. Então, aumenta o número da população de presas, aumenta a disponibilidade de alimento e o predador consegue se reproduzir. Então, aqui, de verde está representando as lebres e de rosa os linces. À medida que a gente tem um aumento no número de lebres, também tem um aumento no número de linces. Se tem declínio de presas, também tem declínio de predadores, de acordo com a oferta da disponibilidade de alimentos. Outro exemplo que nós temos de relação interespecífica desarmônica é o parasitismo. Parasitismo está relacionado à relação parasita-hospedeiro, né? Então, nós temos um parasita que obtém nutrientes e moradia no corpo de um indivíduo vivo da espécie hospedeira. A intenção dele não é causar a morte desse hospedeiro, ele vai causando prejuízos lentamente, até porque se seu hospedeiro morrer, ele vai ter que procurar outro.
hospedeiro. Então, é um prejuízo lento e a longo prazo. Nós classificamos o parasitismo em duas formas. Nós temos parasitas que vivem dentro do corpo, que é o endoparasitismo. Parasita vive dentro do corpo do hospedeiro, exemplo, protozoários, flagelados e cupim. Nós temos também vermes intestinais, né, no caso dos humanos, e temos também parasitas no meio externo do corpo, são os ectoparasitas, ectoparasitismo, que é quando o parasita vive na superfície do corpo, por exemplo, piolho, né, carrapato, temos vários exemplos de parasita. Também é um tipo de relação que vai regular o tamanho da população, embora geralmente não leve à morte dos hospedeiros. Às vezes causam doenças, mas eles dependem do hospedeiro para sobreviver, a intenção não é causar a morte. Tem vários exemplos, né? Taenia solium, Taenia saginata, são plateumintos que provocam verminoses, né? Nós temos plantas que são parasitas, como a erva de passarinho. Aqui a gente tem Ascaris lumbricoides, lombriga, no estágio já bem avançado, parasita interno, endoparasita. Exemplo de ectoparasitismo, pernilongo, carrapato, alguns exemplos. Outro tipo de relação ecológica interespecífica desarmônica, nós temos o amensalismo. Amensalismo também é chamado de antibiose, e aí é só vocês lembrarem de antibiótico. Bem fácil lembrarem disso. Acredito que vocês se lembrem da forma com que foi descoberto o primeiro antibiótico da história, que foi a penicilina, através de Alexander Fleming, né? Quando ele estava estudando, analisando culturas de bactérias, ele abandonou os experimentos e quando ele voltou, percebeu que tinha o crescimento de fungos ali. Esses fungos eram do gênero Penicillium. E no local ali próximo dos fungos, ele não observou o crescimento bacteriano. Então, essa questão aqui do fungo, da presença do fungo, inibiu o crescimento das bactérias. O primeiro antibiótico foi criado através dessa substância. Isso é um tipo de relação. Amensalismo é quando uma substância é liberada de uma espécie tida como inibidora e essas substâncias impedem o crescimento e a reprodução de outra espécie, que é denominada amensal. Então, a amensal aqui é a espécie que foi inibida, certo? Cada espécie vive na ausência de outra. Exemplo, fungos e bactérias em um meio de cultura. Outro exemplo é o eucalipto e o pinheiro do Paraná. Essas espécies liberam substâncias no solo e essas substâncias são tóxicas e impedem a germinação de sementes de outras espécies. Então, no local onde tem plantação de eucalipto, por exemplo, não tende a germinar nenhum outro tipo de cultura ali perto, porque essas substâncias são liberadas no solo. É um tipo também de amensalismo, só que quando nós falamos de planta, recebe o nome de alelopatia. É importante que vocês saibam também que esses conceitos são o mesmo, né? São sinônimos, tá? E aqui nós temos outra forma de relação desarmônica, que é o esclavagismo, também chamado de sinfilia. E olha que interessante, é quando uma espécie escraviza a outra, ela se aproveita do trabalho da outra. Um exemplo típico disso é o chupim, tico-tico, e também formigas e pulgões. A gente viu que essa questão das formigas e dos pulgões como uma forma de relação harmônica, mas dependendo da forma como ela é feita, as formigas meio que escravizam os pulgões e é tido como uma relação desarmônica também. No caso do chupim e do tico-tico, são duas aves, né? Esse pássaro, essa espécie de pássaro que é o chupim, ele bota seus ovos no ninho de outras espécies
Tem outro vídeo que eu vou passar para vocês também o link, que é interessante vocês assistirem. E ela passa a chocar esses ovos até a eclosão deles como se fossem dela. Alimenta os filhotes dos outros, né? Então o chupim vai lá no ninho, joga os ovos da outra espécie fora, bota os seus ovos, usa o ninho da outra espécie e aí essas outras espécies irão chocar e irão alimentar os seus filhotes como se fossem delas, tá? É uma forma de esclavagismo. E outro tipo, bem simples, é a herbivoria. Herbivoria é uma relação desarmônica causando prejuízos para as plantas. Não irão causar a morte da planta, porque a intenção aqui do herbivorismo é se alimentar de parte dela. É importante para a manutenção do ecossistema, pois é através dele que a energia obtida do sol passa a ser difundida para os níveis demais, níveis tróficos, né? Quando nós falamos de cadeia alimentar, nós temos essa relação importante do herbivorismo, porque a base da cadeia alimentar são seres autótrofos. E aí os herbívoros, eles conseguem adquirir mais energia, porque eles estão tendo alimentação na fonte direta da energia da fotossíntese, né? Gerada pela fotossíntese. Essa energia vai se dissipando ao longo dos níveis posteriores da cadeia alimentar. E aí nós iremos observar que se não tivéssemos os herbívoros, né, essa energia não seria distribuída nos próximos níveis tróficos da cadeia alimentar, tá? Então isso é herbivorismo, quando o animal se alimenta da planta. Bom, gente, sobre relações ecológicas, encerraremos aqui. Qualquer dúvida vocês me enviem, tá? E acredito que na próxima aula nós poderemos dar continuidade aí através das atividades. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.